Boa noite, professora. Para agregar na nossa pesquisa, nosso grupo decidiu utilizar a doutrina Direito Civil 1, parte geral, de Silvio de Salvo Venosa. Bens e coisas. O objeto do direito pode recair sobre coisas corpóreas, como um imóvel, ou sobre coisas incorpóreas, como produtos de intelecto. É entendido por bens tudo que pode proporcionar utilidade às pessoas. É tudo aquilo que corresponde aos nossos desejos. No campo jurídico, bem é aquilo que tem valor. Não devemos confundir o termo bem com o termo coisa. Coisas são os bens apropriáveis pelo homem. Assim, todos os bens são coisas, mas nem todas as coisas merecem ser denominadas bens. Um exemplo disso é que o sol é uma coisa, porém não é um bem, porque não pode ser apropriado pelo homem. Existem bens jurídicos que não podem ser nomeados como coisas, como o nome. O livro 2 do Código Civil trata das diferentes classes de bens: imóveis, móveis, fungíveis e consumíveis, divisíveis e indivisíveis, singulares e coletivos. Bens corpóreos e incorpóreos. Os corpóreos são aqueles que os nossos sentidos podem perceber, como um animal e um automóvel. Esses podem ser objeto de compra e venda. Por outro lado, os incorpóreos não são tangíveis. Esses são, por exemplo, o direito das pessoas sobre as coisas, direitos autorais, entre diversos outros. Esses não podem ser comprados e apenas prestam cessão. Bens fungíveis e infungíveis. Bens fungíveis são aqueles bens que podem ser trocados por outros do mesmo gênero, qualidade e quantidade, como, por exemplo, uma barra de chocolate, peças de máquinas, gado e etc. Bens infungíveis são aqueles bens insubstituíveis, que não poderão ser trocados por outros do mesmo gênero, quantidade e qualidade, pois são únicos e de qualidade. Um exemplo seria uma escultura ou qualquer outra obra de arte, imóveis, animais de estimação e etc. Fungíveis se trata de coisas avaliadas e consideradas no comércio em quantidades, enquanto infungíveis são as coisas consideradas únicas. Em qualquer caso, entretanto, deve-se analisar a vontade das partes, pois se podem agregar especificações à coisa, que em princípio é fungível, mas será colocada em zona cinzenta, não muito fácil de ser qualificada. Assim, um automóvel de série de fábrica, como um exemplo, é normalmente fungível. Já um automóvel com certa preparação de motor, certas adaptações e certos acessórios pode se tornar infungível. A fungibilidade é qualidade objetiva da própria coisa e não é dada pelas partes, que não podem ocasionalmente alterar a natureza dos objetos. A fungibilidade ou infungibilidade é conceito próprio das coisas móveis. Os imóveis, principalmente aqueles que o são por sua natureza, são sempre infungíveis, apesar de existir autores com opiniões contrárias. Bens consumíveis e não consumíveis. De acordo com o artigo 86, são consumíveis os bens móveis, cujo uso importa a destruição imediata da própria substância, sendo também considerados tais os destinados à alienação. Deve-se entender como bens consumíveis todos aqueles que podem desaparecer por um só ato de utilização. Inconsumíveis são aqueles que permitem uso continuado, sem acarretar sua destruição total ou parcial. Um exemplo dos bens consumíveis é a comida ou combustível, pois a partir do momento que ingerimos o alimento ou usamos o combustível, ambos se esgotam no momento do consumo. Bens inconsumíveis já é o contrário, é aquele que podemos reutilizar, pois após a utilização não acaba imediatamente com a substância. São inconsumíveis os bens que admitem uso reiterado, sem destruição de sua substância, como, por exemplo, livro, carro, roupas e etc. Tal qualidade deve ser entendida no sentido econômico e não no sentido vulgar, pois tudo que existe na face da terra inevitavelmente será consumido, ou ao menos deixará de ser o que é, para ser transformado. Algo que normalmente é inconsumível, isto é, permite reiterado uso. Bens reciprocamente considerados principais e acessórios. O artigo 92 define: principal é o bem que existe sobre si, abstrato ou concretamente. Acessório, aquele cuja existência supõe-lo principal. E dispõe o artigo 59 do Código anterior. Salvo disposição especial em contrário, a coisa acessória segue a principal. O acessório pode não seguir o principal, pois a própria lei admite o contrário. E o contrato também pode subverter o princípio geral.
O objeto corpóreo, assim como os direitos, podem ser acessórios, como no caso da fiança e da cláusula penal. Para configurar um acessório, é necessário pressupor um bem principal, ficando dito que o acessório não possui autonomia. Os acessórios podem ser classificados em naturais, industriais e civis. Os naturais são os que se aderirem naturalmente ao principal, sem a intervenção do homem. No artigo 61, a lei mais antiga dizia que os produtos da superfície eram os acessórios do solo. Os industriais são os derivados do trabalho humano, acima ou abaixo do solo. Já os civis são os que resultam de uma relação de direito e não de uma relação material, como os juros em relação ao capital. Presume-se que o proprietário da coisa principal seja o dono do acessório, mas a regra de que o acessório segue o produto principal tem inúmeros efeitos, se lembrando que a acessão é o modo de aquisição da propriedade. Pertenças. As pertenças são coisas acessórias destinadas a conservar ou facilitar o uso das coisas principais, sem que sejam parte integrante. Portanto, trata-se de um acessório que depende economicamente de outra coisa. As pertenças dizem respeito tanto aos móveis quanto aos imóveis. Suas características são: vínculo internacional, material ou ideal, estabelecido por quem faz o uso da coisa, colocando a serviço da utilidade do principal. Destino duradouro e permanente, ligando a coisa principal e não apenas a transitório. E uma distinção concreta, de modo que a coisa fique efetivamente a serviço da outra. A destinação de seus efeitos podem variar, dependendo da situação e da vontade das partes, como fica dito no artigo 94 do Código Civil. Para finalizar, as pertenças são, portanto, coisas dependentes que não se incorporam à coisa principal, mas que a elas estão vinculadas, em função da sua destinação. Bens que estão fora do comércio. De acordo com o artigo 69 do Código Civil de 1916, são coisas fora do comércio as insuscetíveis de apropriação e as legalmente inalienáveis. Os bens que formam objeto jurídico podem ser passíveis de compra e venda, porém, existem duas classes que estão fora do comércio. Umas por serem individualmente inaproveitáveis e outras porque o direito as retira de circulação. A terceira categoria seria os bens da personalidade, que também são inalienáveis. As partes do corpo humano não podem ser consideradas bens alienáveis, mesmo após a morte, a doação de órgãos é algo de valor inestimável, e eles não podem ser considerados mercadoria. Espécies de bens inalienáveis. Os inaproveitáveis por sua natureza, como o ar, o mar, o sol. Isto sem falar na captação de energia deles, que uma vez captadas, são alienáveis. E os inalienáveis por força de lei, que são aqueles que poderiam ser alienados, mas a lei proíbe, como os bens públicos, os bens das fundações e dos menores. E, por fim, os inalienáveis pela vontade humana. Benfeitorias são obras ou despesas feitas na coisa, para o fim de conservá-la, melhorá-la ou embelezá-la. Sendo assim, decorrentes da ação humana, excluem-se de sua noção os acréscimos naturais ou cômodos, que se acrescem à coisa sem intervenção humana. A divisão das benfeitorias é tripartida, de acordo com a doutrina clássica, artigo 96. São necessárias as que têm por fim conservar a coisa ou evitar que se deteriore. São úteis as que aumentam ou facilitam o uso da coisa. São voluptuárias as de mero deleite ou recreio, ainda que a tornem mais agradável ou de elevado valor. No caso concreto, há que se distinguir as benfeitorias das pertenças. Por vezes, a diferença será sutil e dependerá do exame da intenção dos interessados. E também é necessário diferenciar de acessões. Tudo que se incorpora natural ou artificialmente a uma coisa chama-se acessão. A benfeitoria é avaliada de acordo com o acréscimo de utilidade ou de valor que tiver trazido à coisa. São necessárias as que têm por fim conservar a coisa ou evitar que se deteriore. Bens públicos e particulares. Segundo o artigo 98, são públicos os bens do domínio nacional pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno. Todos os outros são particulares. Acrescenta o artigo 99. Primeiro, os de uso comum do povo, tais como rios, mares, estradas, ruas e praças. Segundo, os de uso especial, tais como edifícios ou terrenos destinados a serviço ou estabelecimento da administração federal, estadual, territorial, municipal, inclusive os de suas autarquias. Terceiro, os dominicais, que constituem o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público, como objeto de direito pessoal ou real de cada uma dessas entidades. Parágrafo único. Não dispondo a lei em contrário, consideram-se dominicais os bens pertencentes às pessoas jurídicas de direito público a que se tenha dado estrutura de direito privado. Bens divisíveis e indivisíveis. De acordo com o artigo 87, bens divisíveis são os que podem fracionar sem alteração
na sua substância, diminuição considerável de valor ou prejuízo do uso a que se destinam. Complementa a noção o artigo seguinte ao dizer que os bens naturalmente divisíveis podem tornar-se indivisíveis. Nos bens divisíveis, cada segmento repartido mantém as mesmas qualidades do todo. O bem divisível não admite fracionamento. Resumindo, há que se ter indivisibilidade por natureza, por determinação legal e por vontade das partes. As coisas simples ou compostas, materiais ou imateriais, são singulares ou coletivas. Singulares, quando embora reunidas, se consideram de per si, independentemente das demais. Coletivas ou universais, quando se encaram agregadas em todo. Singulares simples são as coisas constituídas de um todo formado naturalmente ou em consequência de um ato humano, sem que as respectivas partes integrantes conservem sua condição jurídica anterior, como, por exemplo, de um animal, um edifício. Singulares compostas são as que se juntam, unindo diferentes objetos contemporaneamente em um só todo, sem que desapareça a condição particular de cada um. Coisas coletivas são as que, sendo compostas de várias coisas singulares, se consideram em conjunto, formando um todo. Sobre frutos, produtos e rendimentos, o artigo 60 do Código de 1916 deixará expresso que constituem coisas acessórias frutos, produtos e rendimentos. Os frutos classificam-se em naturais, industriais e civis. Naturais são os provenientes da força orgânica que se renovam periodicamente, como as frutas de uma árvore e as crias de um animal. Industriais são aqueles decorrentes da intervenção do homem sobre a natureza, como a produção de uma fábrica. Civis são as rendas provenientes do capital da utilização de uma coisa frugífera pelo homem, como juros, aluguéis e dividendos. Produtos são bens que se extraem da coisa, diminuindo sua substância, pois não se produzem periodicamente como os frutos. Rendimentos são os frutos civis. O Código Antigo foi, nesse aspecto, redundante. Todas essas conceituações são importantes porque utilizadas nas relações jurídicas constantes na parte especial do Código, bem como em inúmeras relações jurídicas de outros compartimentos do direito. Bens imóveis. Os bens imóveis podem ser de ordem natural, legal ou de acessão intelectual. De ordem natural são aqueles que não podem ser transportados sem perda ou deterioração, como uma casa de alvenaria, por exemplo. Legal, que é quando a lei determina que o bem é imóvel, como o caso da sucessão aberta. A lei não cogita das coisas que compõem a herança, porém do direito a elas. Acessão intelectual, que é aquele bem que está grudado a um imóvel, como, por exemplo, o ar-condicionado. Enquanto o ar-condicionado estiver na casa, será considerado bem imóvel. Para adquirir um bem imóvel, é necessário respeitar um destes requisitos que podem ser vistos no slide. Bens móveis. Os bens móveis podem ser de ordem natural, por antecipação ou determinação legal. Natural são os bens suscetíveis de movimento próprio ou de remoção por força alheia, sem alteração da substância ou da destinação econômico-social, como, por exemplo, um celular, que pode ser transportado para qualquer lugar sem perder sua natureza nem sua funcionalidade, ou seja, o transportar deste bem não afeta a sua integridade. Por antecipação, são os bens que, incorporados ao solo, destinam-se à separação e serão convertidos em móveis, como é o caso das árvores, e quando estavam plantadas ao solo, eram bens imóveis. A partir do momento que são talhadas para serem comercializadas, para exportação, por exemplo, serão bens móveis. Então, chama-se bens móveis por antecipação, prevendo que elas serão talhadas serão talhadas e comercializadas. Por determinação legal, que é quando a lei determina, como é o caso da energia elétrica. Logo, fazer gato constitui furto de coisa alheia móvel, pois a lei determina que a energia é um bem móvel. Importante ressaltar que os direitos sobre os bens imóveis são imóveis e os direitos sobre os bens móveis devem ser móveis. E para finalizar, temos os bens semoventes, que são os bens suscetíveis de movimento próprio
ou de remoção por força alheia, que é o caso dos animais.